arrependimento e posicionamento. São dois itens que eu vou citar hoje, são duas palavras, né? Melhor dizendo, arrependimento e posicionamento. Nós precisamos nos arrepender e depois nos posicionar. Só arrependimento sem posicionamento, ou posicionamento sem arrependimento, não funciona nada. A pessoa fica na estaca zero. A palavra arrependimento é de origem grega, significa metanoia ou conversão. Arrependimento é um processo de mudança de coração e mente, que leva à aproximação de Deus, ao afastamento do pecado e ao pedido de perdão. Mateus 3:2, João Batista declarou: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O arrependimento é a chave que nos aproxima de Deus. Ele é um dos requisitos chaves para entrarmos no céu. Sabe por quê? Porque sem arrependimento, ninguém conhecerá Deus pessoalmente. Ninguém. O maior desejo do coração de Deus é encontrar no homem um verdadeiro arrependimento. Porque se Deus encontrar um verdadeiro arrependimento no teu coração, tua vida começa a funcionar. Se arrepender é reconhecer a nossa limitação e admitir a necessidade de perdão por parte do nosso Criador. Quando alguém se arrepende, logo está reconhecendo que é limitado e precisa se arrepender. E eu dou um conselho para você: se arrependa enquanto você está respirando, porque depois não dá mais. Arrependimento ou metanoia significa mudar. Mudar de direção, pensamento, atitude, caráter, temperamento. Uma mudança genuína e completa. Ou seja, o que fazia não farei novamente. Isso é o arrependimento. Uma mudança. A pessoa que se arrepende realmente ela muda. O arrependimento é a porta de entrada para a vida cristã. Não há como você receber a Cristo sem ter consciência de que precisa mudar e se converter. Eu diria que arrependimento, além de ser a porta para a vida cristã, o arrependimento abre a porta para o céu, abre a porta para a presença de Deus na tua vida. Porque onde não há arrependimento, não há presença de Deus. Não tem como. Precisamos ter atitude de contrição e não de remorso. Você já ouviu falar muito sobre remorso, né? Sim ou não? Presta atenção no que eu vou te ensinar. Mas você ouviu pouco falar sobre contrição. Um coração contrito, seu Jair. Nunca. Pois bem, presta atenção. Remorso significa tristeza superficial. Continua no erro. Produz culpa e provém do diabo. Quando alguém diz, estou cheio de remorso, sai fora. Aqui não. Talvez você não sabia. Contrição significa tristeza não superficial como remorso, mas tristeza profunda, abandono ao erro. O remorso, a pessoa continua no erro. Contrição é abandono ao erro, traz alívio e provém de Deus. Uma pessoa de coração contrito, essa provém de Deus. Uma pessoa com coração cheio de remorso, provém do diabo. Nunca mais diga que você tem remorso. Mas você tem um coração contrito. Você tem contrição. Atos dos Apóstolos 2:38.
Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ninguém que genuinamente não se arrepende e não tem um coração contrito, jamais receberá o Espírito Santo. Jamais. Eu não vou entrar a fundo nessa palavra, porque não é o tema de hoje. O tema de hoje é você entender o que é arrependimento. É um coração contrito. É um arrependimento genuíno. É uma tristeza profunda por causa do pecado. É o abandono do erro. E um coração contrito traz aquele alívio e assim por diante. E isso provém de Deus. Isso você tem que saber por resto da tua vida. E posicionamento. Você se arrependeu. Agora você precisa se posicionar. Tem pessoas que se arrependem, mas não se posicionam. Eu me arrependo e me batizo. Porque antes de se batizar, você tem que se arrepender. Mas não se posiciona. Tem vergonha de Deus. Tem vergonha de Jesus. Tem vergonha de carregar uma Bíblia. Tem vergonha de dizer que é crente. Essa é uma pessoa cheia de remorso. Misericórdia, Senhor. Posicionamento, segundo o dicionário, é a ação de se posicionar em relação a algo. Ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. Exemplo, eu me posiciono ao lado do Bolsonaro, ou eu me posiciono ao lado do Lula. Não é isso que acontece no Brasil? Eu me posiciono e digo para vocês, eu sou gremista. O outro diz, eu sou flamenguista. Eu sou colorado. E as pessoas vão se posicionando. Mas que tal? Nem diz o gaúcho. Mas que tal você se posicionar e dizer, eu sou de Cristo. Eu tenho o Senhor da minha vida. Ele morreu por mim. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Salvador. E isto em praça pública, com muita gente, ou com ninguém, ou dentro da igreja e fora da igreja, em qualquer lugar. Posicionamento. Se arrepender não é tão fácil. Porque normalmente as pessoas se arrependem com remorso. Mas se arrepender com o coração contrito, é para os fortes. É para quem realmente quer mudança. Agora, se posicionar, aí é para os valentes de Cristo. Aí é para a turma do céu. Aí é para a turma dos salvos. Posicionamento com Deus. Que significado tem? É uma marca de compromisso assumido. E que não cabe enganos, desistências, dúvidas, má conduta e insinceridades. Deixar de ser sincero. Isso é arrependimento com Deus. Ou posicionamento, desculpa, com Deus. Provérbios 3, 5 ao 7. Diz, o salmista fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quer dizer, se arrependa, mas tome um posicionamento. Confie realmente no Senhor. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Isso é posicionamento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não quer dizer não te estribe no teu próprio entendimento. E teme o Senhor. E toma um posicionamento de apartar-se do mal. Mas por que você não vem mais comigo, meu parceiro? Porque eu me posicionei. E na posição que eu tomei, nesse caminho não ando mais. E também não ando contigo até você não tomar a posição que eu tomei. Isso foi uma das maiores bênçãos da minha vida. E afastou da minha vida muita gente ruim. Muita gente má. Por que a Bíblia diz que Deus só conta com os valentes? Por que a Bíblia diz que Deus não conta com os covardes? Me perdoa, não estou chamando aqui ninguém de covarde. Mas covarde não se posiciona. Até se arrepende
de uma forma superficial, mas não tem um coração contrito e não é valente, sincero o suficiente para dizer: Senhor, eis-me aqui. Quem sabe 2025 seja um ano de muitas pessoas começar a se posicionar. Talvez você se arrependeu há muito tempo, mas há muito tempo também não se posiciona. Se posicionar é honrar a Deus também. Quando você se posiciona e diz: Senhor, conte comigo, e Deus, que esquadria o coração de todo ser humano, olhar para você e ver que você está posicionado, meu irmão, minha irmã, meus amigos, se agarre, que você vai voar como águia. Esse Deus vai te levar muito alto. Você crê nisso? Então aplaude a Ele, em nome dEle. Agora eu vou falar de um homem chamado Saulo de Tarso, Paulo, o grande apóstolo Paulo. Sou fã dele. O maior escritor da Bíblia. E ele tem uma história de arrependimento e posicionamento que me constrange. E eu peguei praticamente toda a história dele e tirei algumas passagens para que você possa entender. E eu quero que você preste atenção, porque a vida de Paulo, ele começa de uma maneira muito dura contra o próprio Cristo e sua igreja. Mas ele termina num posicionamento que é de constranger qualquer um. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, 7:58. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois ia ser Paulo. Esse homem que eles apedrejaram foi o primeiro mártir cristão, Estevão. Eles mataram Estevão e jogaram as roupas nos pés de Paulo, e ele concordou com a morte de Estevão, porque ele era o perseguidor da igreja. Este era Saulo. Atos 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere, só porque servia a Jesus. Talvez você diga: pastor, será que a minha vida tem jeito? Será que tem mudança para mim? Presta atenção quem era Paulo. E depois você vai ver o que aconteceu com ele, o que é quando um homem se posiciona. Ele era assim no começo, devastava a igreja de Cristo. Talvez você nunca perseguiu a igreja tanto assim, mas Deus mudou a história de Paulo. Vamos seguindo, Atos 9:4. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele ia com cartas a Damasco, para devastar a igreja naquela região, Jesus derruba ele do cavalo. Quem sabe Jesus tem que derrubar alguns em 2025, para que realmente se arrependa e se posicione, sim ou não? Posso ouvir amém? Atos 9:16. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Jesus estava dizendo para Ananias: Ananias, não tenha medo, vai lá naquela casa. Depois que Paulo caiu do cavalo, ele foi para a cidade e ficou 3 dias numa casa cego. E Ananias tinha medo de ir lá, e Jesus disse, o Senhor disse para Ananias: revelarei a ele tudo quanto lhe for necessário sofrer por causa do meu nome. Aí Paulo estava sendo trabalhado. Seguindo, 17 ou 18. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Paulo as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver tudo de novo.
em seguida levantou-se e foi batizado. Quer dizer, ele se arrependeu. Eu não quero mais devastar a igreja. Eu não quero mais ver inocentes morrendo e eu concordando com isso. Ele era um chefe militar. Ele se arrependeu. Depois de encontrar o próprio Jesus, derrubar ele do cavalo. O primeiro passo de um homem, depois de cair do cavalo, é se arrepender. Genuinamente. Se batizar. Atos 9:20. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviram, ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Sim, era ele mesmo. Só que ali ele já estava marcando posicionamento. Aquele mesmo Jesus que ele perseguia, aquela mesma igreja que ele devastava, o mesmo homem estava se posicionando e pregando e falando quem era Jesus. Você tem feito isso depois que tu se arrependeu e desceu as águas? As pessoas talvez digam: mas não era este o cachaceiro? Não era esta a prostituta? Não era este o enganador? Não era este aquele que mentia? Era mesmo. Mas agora eu me posicionei. Eu me arrependi e me posicionei. Você está entendendo? Aplaude ao Senhor Jesus. Atos 9:23. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Ele se posicionou tanto que os judeus disseram: não, esse homem era dos nossos. Ele perseguia a igreja e o povo do caminho. Ele se posicionou do outro lado, vamos matar o homem. Talvez sempre vai ter alguém que quando você se posiciona queira matar a sua fé, não permita isso. Atos 13:16. Então Paulo, colocando-se em pé, fez um sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes e declarou: caros israelitas e vós, gentios, igualmente temeis a Deus e ouvi. Paulo estava numa cidade chamada Antioquia, posicionando a fé dele ali, falando aos israelitas e ao povo gentil. Nós somos o povo gentil. A palavra chegou até nós por causa de homens como Paulo. Atos 14:19. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Ele estava no local, numa cidade chamada Listra. Já tinha saído de Antioquia. E ali ele foi apedrejado por causa da sua posição. Quanta pedrada você já tomou? Você já tomou pedrada por se posicionar ao lado de Cristo? Se você tomou pedrada, glorifique a Deus. Se você tomou chacota, glorifique a Deus. Porque um dia você encontrará um homem chamado Paulo, ele já está no paraíso, que foi apedrejado, queriam matá-lo. Sabe por que muitos não conhecerão a Deus pessoalmente, não entrarão no céu? Porque quando se posicionam para defender o evangelho, para defender o seu pastor, para defender a Bíblia, a igreja, irmãos, líder, toma uma pedradinha, sai choramingando, sai da igreja, não vai conhecer a Deus. Atos 16:25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Aqui ele estava na Macedônia, na região da Macedônia. Sabe o que aconteceu naquele dia com Paulo?
Ele se posicionou na Macedônia. Açoitaram eles, sangraram eles da açoite e jogaram no cárcere. E eles estavam felizes por terem sido açoitados por um posicionamento a favor de Cristo. E tão felizes estavam que louvavam a Deus. Enquanto a igreja de hoje é uma igreja muitas vezes Nutella, como se diz, uma igreja muitas vezes do ai, ai, ui, ai, 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 e esse pastor falou isso, esse pastor falou aquilo, e me doeu, e eu vou embora, eu vou trocar de igreja, e vou assim, pode fazer, é assim mesmo, é açoite mesmo, mas eu sou um homem de posição, e você também deve ser. Se posicione. Você está entendendo o que é posicionamento? Você está entendendo que o que eu estou falando foi que aquele homem que devastava a igreja? Eu um dia em Lages, num posto de gasolina, 10 da manhã, dançando gaúcho da fronteira e não sei mais o que, e passa no Rio Cará, lá do rio, na Duque de Caxias, alguém com uma Bíblia, digo, ô senhor, ei. Ele me ouviu, ei, pega esse livro que você tem na mão e senta em cima, que só serve para isso. Eu era um Saulo, eu zombava, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava que existia mal, que existia diabo, mas eu caí do cavalo, e eu me arrependi, tenho um coração contrito, e me posicionei. E hoje dizem, mas não é aquele que mandava sentar na Bíblia, hoje anda com a Bíblia como uma bandeira em sua mão. É ele mesmo, sou eu. Posicionamento é para os vencedores. Atos 17, 18. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam, o que deseja comunicar esta tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Ele estava na região de Tessalônica, pregando sobre Jesus e a ressurreição, que Jesus estava vivo, que aquele que ele perseguia, que os judeus mataram, ele ressuscitou e ele teve um encontro com ele. É o que nós devemos fazer hoje. Anunciar o Cristo vivo. Isso não cabe a religioso. Isso cabe a homens e mulheres posicionados ao lado de Deus, para defender a causa do reino, ao qual você pertence e um dia habitará eternamente. Entenda isso, por favor. Atos 20, 26. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Paulo estava na região de Éfeso, e anunciando a eles, que depois que ele se converteu, depois que ele se arrependeu, ele se posicionou, e ele não tinha o sangue deles na mão, porque ele nunca deixou de anunciar a vontade de Deus. Esse é o meu posicionamento aqui como pastor nessa igreja. Muitos até foram embora daqui, por não entender o meu posicionamento. Às vezes eu digo lá em casa para a pastora, para o Johnny, para a Thay, que chegou na família agora, eu sou o maior brincalhão com tudo, mas quando tocar no chamado, quando tocar em algo que eu acho que realmente aquilo não posso passar a mão, aí vem o meu posicionamento. E ele parece ser duro, mas ele não é, ele é firme e eu não arrego. Eu não negocio o meu posicionamento de forma nenhuma. Não me interessa se o A sair do lado de mim, se o B sair do lado de mim, se o C sair do lado de mim, se o Z sair do lado de mim. Tchau. Eu não
negocio o meu posicionamento, porque eu não terei o sangue de vocês nas minhas mãos. Essa é a minha responsabilidade de pastor. E você que é líder de célula, e você que sonha em ser um líder, ensine a verdade. Atos 22, 1. Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. O que significa fazer uma defesa? Se posicionar. 22, 20. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, olha o que ele citou lá atrás em Jerusalém já. Ele tinha dado toda a volta na Ásia e estava em Jerusalém. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha de Jesus, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Ele se posicionou. Vocês me viram eu devastando a igreja, perseguindo o povo do caminho, concordando com a morte de Estevão. Eu confesso, eu me posiciono que fui eu, mas hoje eu estou aqui para anunciar o Cristo que eu perseguia. Ele vive, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, por Ele eu estou posicionado, e não negocio isso. É o que Paulo anunciava. Você tem feito isso? Sim ou não? Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou. Pela segunda vez Jesus aparece para Paulo. Dessa vez para dizer para ele: sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significou naquela época? Testemunhar em Jerusalém, você colocou a tua vida em risco, eles queriam te matar. Mas testemunhar de mim em Roma, é você dar de frente com o sistema mundial da época. É você se posicionar, Paulo, frente ao maior poderio militar que temos hoje. Mas ser corajoso, porque eu estou contigo. Você quer ser um homem forte? Você quer ser uma mulher forte? Você quer largar a religião de lado e se posicionar? Então se posiciona ao lado de Cristo. Ele vai aparecer para você. Ele vai falar contigo. Ele vai dizer: ser corajoso. E vai te dar desafios maiores. Esse desafio Jesus só deu para Paulo, porque Jesus observou ele posicionado em todos os lugares. Éfeso, Antioquia, Listra, Macedônia, na Grécia, em Jerusalém. Está aprovado, Paulo. Agora eu vou te colocar no lugar mais alto, mas o desafio é maior. Vá se posicionar em Roma. Eu estava em Concórdia, estava muito bem para mim lá. Lá eu me posicionava perante todos os meus amigos, dando testemunho de quem mudou a minha história. Quando eu dei o giro em Concórdia, quando todos os meus amigos me abandonaram, chegou o meu fim lá. Jesus disse ao meu coração: agora, meu filho, você vai testemunhar de mim em Chapecó. Vá a Chapecó e se posicione, e aqui estou. Não sei se um dia Ele não me manda eu me posicionar em lugar mais alto. Não sei. Por hora é aqui. Aplauda o Senhor Jesus. Atos 24, 10. Então Paulo, tendo atendido ao sinal do governador para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos tem sido juiz sobre essa nação, e por essa razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Paulo se posicionou sem advogado perante esse juiz chamado Félix. Versículo próximo, o 14 e o 15.
Contudo, confesso-te que sirvo sim ao Deus de nossos pais, como discípulo do caminho, a quem denominam seita. Creio em tudo que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ele se posicionou ao lado daquele juiz Félix e deu a declaração dele. Atos 25, 19. Ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele, e quanto a um certo Jesus já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo. Olha só a posição de Paulo. Paulo, depois de Félix, do governador, ele estava à frente ao rei Agripa, sozinho, sem advogado, e eles falavam que Paulo defendia um certo Jesus que estava morto, mas ele insistia em dizer que ele estava vivo. Você tem anunciado que Cristo está vivo? Você tem coragem de ir na roda de amigos e dizer: amigos, mudem, porque o meu Senhor vive, Ele é o meu Redentor, eu vou ter vida eterna ao lado dele. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno com tripa e tudo, porque o Cristo que eu sirvo, Ele vive. Você tem coragem lá chegar nos amigos lá que estão lá, rodeados no charuto, no uísque, os donos de Chapecó, os donos do mundo? Ser homem, principalmente, ser macho o suficiente para Deus contar contigo? Quantos tem aqui? Atos 26, 2. Paulo diz: ó rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença, a fim de verbalizar minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus. Versículo 19. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Do versículo 2 ao 19 que eu li, Paulo conta tudo por rei Agripa, quem ele era e o que aconteceu com ele, como Jesus derrubou do cavalo e como ele se posicionou. Por isso que no final ele diz: não fui desobediente à visão celestial. Você tem aprendido muita coisa aqui, mas você tem sido obediente àquilo que Deus tem te mostrado? Porque eu anuncio. Paulo insistentemente dizia: eu sirvo um Cristo vivo, e eu estou anunciando um Cristo vivo para vocês. Ele vive, ele sabe tudo de você. Acabou a respiração, não se arrependeu, não se posicionou, você já sabe para onde foi. Por isso, há tempo. Atos 26, 28 e 29. Então o rei Agripa ponderou: crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me em um cristão? Diante do que Paulo declarou: seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Ele estava algemado na frente do rei Agripa e não pedindo arrego, dizendo: o quê? Não somente tu, ó rei, mas todos que me ouvem. Só não desejo para ninguém as algemas que me prendem. Que posicionamento! Que posicionamento! Se posicione e você vai ver o que será 2025 na tua vida. Você vai ver o que vai ser a tua vida. Atos 27, 25. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Próximo à ilha de Creta, há um naufrágio, e Deus falou em sonho para Paulo que eles iam naufragar, iam perder tudo, mas não ia se perder uma só vida. Paulo se posiciona, quando eles
foram jogar todos os prisioneiros no mar, inclusive a Paulo, ia morrer. Paulo disse: não, não, não. O meu Senhor falou comigo. Não vai se perder nenhuma vida aqui. Quando você se posiciona, você salva a você e você salva a todos os que estão no barco contigo. Aplauda o Senhor Jesus. Eles estavam a caminho de Roma. Paulo estava indo se posicionar a Roma. E no capítulo 28 de Atos, é o último capítulo, versículo 16, diz: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sobre a vigilância e guarda de um soldado. Ele chegou em Roma, atendeu a Jesus, lá não tinha mais algema, ele estava preso. Nós temos um advogado ali, seria uma prisão domiciliar isso, né, doutor? Mas ele tinha a vigilância de um soldado, e eu tive a graça de estar nesta casa também, em Roma, onde Paulo chegou, logo abaixo, 100 metros abaixo das ruínas do castelo de César, está lá a casa onde Paulo permaneceu. E no versículo 31, o último versículo do livro de Atos, diz o seguinte: pregava incansavelmente o reino de Deus. Que posição, gente! Que posição, hein? Deus nunca erra. Mandou o soldado certo, mandou o homem certo para Roma. Incansavelmente ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo de impedimento, em Roma. Segundo o livro de Atos, até aqui foi a vida de Paulo, está registrado na Bíblia. Devastava, derrubou do cavalo, se arrependeu, se posicionou. Vocês ouviram toda a história de posicionamento dele. Por fim ele estava em Roma. E segundo os historiadores, além da Bíblia, sabe qual foi o final de Paulo? Por ele incansavelmente pregar o reino e ensinar sobre Jesus Cristo, tomaram Paulo e levaram ele no tronco, segundo os historiadores. Colocaram a sua cabeça sobre um tronco e fizeram uma proposta para esse homem: se você negar a este Jesus Cristo, que tu prega que está vivo, mas os judeus mataram, nós romanos somos testemunhas, nós estávamos lá. Se tu negar isso, tu sai daqui vivo e liberto. Se tu não negar, tu será decapitado. E ele se posicionou. Ele escolheu ficar ao lado de Jesus. Ele ficou sem o pescoço dele, porque decapitaram ele. Mas ele permaneceu com Cristo. E eternamente, você verá um dia que Paulo tem o pescoço de volta. Porque com Deus ninguém perde nada. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, bem bonito. Então, por fim, Paulo, por causa do seu firme posicionamento, acabou sendo decapitado por não negar a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus 11, 29, vou concluir. Jesus disse: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Até aqui. Tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Jesus está dizendo: ei, se posicione ao meu lado. Só pode tomar o lugar na canga para aprender de Jesus quem antes se arrepender, genuinamente, sem remorso. Entenderam? Em Mateus 10, 32, 33, Jesus faz uma afirmação, e quero que você preste muita atenção nisso. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que estás nos céus. Entretanto, qualquer
que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Ei, você prestou atenção? Hã? Vai ter vergonha junto dos amigos? Vai negar Jesus lá na roda? Vai negar Jesus lá no futebol? Lá naquela janta chique? Lá naqueles homens e mulheres poderosas? Não conhecerá a Deus um dia. Não entrará nos céus. Porque quem negar Jesus aqui, será negado a entrada lá. Por isso Paulo disse, fico sem o pescoço aqui, mas entro com o corpo inteiro lá. Servir a Deus, meus irmãos, é para os valentes, é para os determinados, é para quem tem fé, é para quem é crente mesmo, quem crê verdadeiramente. E eu concluo com uma frase que o Espírito Santo me deu. Através do seu posicionamento aqui na terra, conquistarás vida eterna. Conquistarás na vida eterna uma posição relevante no reino de Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. Por causa do posicionamento de Paulo aqui na terra, com certeza na vida eterna, ele tem uma posição relevante ao lado de Deus. Se você alcançou crer nesta palavra hoje, o teu ano será um ano diferente. E a tua vida daqui para frente será poderosa. Arrependa-te e posiciona-te em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor.